Bem, estamos conversando hoje no Ricardo Mota Entrevista com o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Fabrício Santos. Já falamos um pouco sobre as finanças do Estado, a necessidade da reforma da Previdência. Eu deixei como indagação para ele, não é o momento de se discutir a modernização do Estado, do aparelho do Estado, do serviço público, para que ele funcione e para que o servidor ganhe bem, secretário? Não, e aí? Está na hora e o Brasil está discutindo isso. Inclusive o Estado tem participado de uma discussão com todos os grandes estados no Brasil. A gente inclusive está coordenando um grupo no CONSAD, que é o Conselho Nacional de Secretários de Administração, um grupo que está discutindo pessoas, gestão de pessoas, né? Isso passa por uma reforma do ponto de vista de salários, mas também de competências, de qual é o formato do serviço público no futuro e o que o Estado precisa fazer. Qual é, na sua opinião, o formato para o serviço público aqui no Estado de Alagoas? O que você vislumbra? O Estado precisa, e a gente está tentando fazer isso, mas não é fácil, precisa modernizar, fora as grandes áreas de políticas públicas clássicas do Estado, educação, saúde, segurança, o Estado precisa modernizar o serviço público, virtualizar, digitalizar o serviço público, para diminuir a necessidade pessoal nesse serviço. A história do governo digital? Governo digital. Acabar com o papel é bom, né? Acabar com o papel. A gente tem feito isso aqui, implantando o sistema de eletrônico de informações, que é um sistema que zera o papel, porque na realidade todos os processos administrativos, eles tramitam de forma digital. A gente já tem feito isso aqui. Inclusive, somos um dos 7 estados do Brasil que estão implantando o SEI, graças a uma cooperação com o Tribunal Regional Federal 4, que nos cedeu esse sistema, e a gente tende a acabar. Mas é muito mais do que processo de tramitação digital. É uma nova era para repensar os serviços públicos no país. Por exemplo, o serviço do Detran. A gente tem que ter serviço do Detran digital, a gente tem que caminhar para os serviços digitais do Detran. E outro serviço, a Bahia é hoje uma referência um pouco nessa área. A Bahia sempre foi do atendimento direto ao cidadão com o saque, um estado modelo, e agora na Bahia tem um saque digital, que já avança muito. E nós estamos em tratativas, inclusive, com a Bahia. Mas, no geral, fora essa questão de serviço digital, o Estado precisa pensar muito no modelo de contratação. Vou te dar um exemplo aqui. Nós fazemos contratação no país, por exemplo, a professores, que é uma das carreiras mais importantes para qualquer sociedade. Eu diria que é a mais importante. É a mais importante. É a única que muda o perfil de um povo. Eu não posso falar só que é mais importante para não criar ciumeira, até porque eu trabalho com gestão de pessoas como um todo, mas uma das mais importantes. Mas veja, a população... Eu falo que muda o perfil de um povo é a educação. Exatamente. Mas a população-alvo do serviço público estadual, que é a população de jovens no ensino médio, ela está numa fase decrescente a médio prazo. Alagoas já está em todo o país em decrescimento dessa população. Então, o que quer dizer? Que nós, no futuro, dadas as condições atuais, precisaremos de menos professores para as escolas estaduais do que precisamos hoje. E no modelo atual de contratação via concurso, você tem estabilidade... Mas esse declínio é um declínio populacional ou porque há uma fuga do setor público? Estruturalmente é um declínio populacional. Pela própria mudança do nosso bônus etário, a população em idade de 15 a 17 anos no Brasil desde 2010 vem decaindo. Isso decorre de uma redução de taxa de natalidade 15 anos antes. E Alagoas, um pouquinho depois, em 2013 e 2014, essa população já tem caído. Então, no longo prazo, a gente vai ter uma população nessa faixa etária, que é que o Estado atende, menor do que é hoje. Claro que hoje a gente, além de ter uma população, a gente ainda tem muitos jovens fora da escola, que o Estado precisa trabalhar para trazer. Mas no longo prazo, nós precisaremos, por exemplo, de menos professores do que tem hoje. Em compensação, professores mais bem remunerados, mais qualificados também, quer dizer, você tem uma reciprocidade nisso, né? Mas a forma de contratação que a gente tem hoje no Brasil, que é contratar um professor por 25 anos de forma estável, isso muitas vezes vai de encontro com a lógica populacional, que é o público-alvo que a gente tem que atender. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai precisar atender no futuro muito mais idosos do que tem hoje. O exemplo aqui de um idoso, né? Me entrevistando. Mas vou lhe fazer a pergunta. Você está propondo o fim da estabilidade, por exemplo, para o serviço público? Eu acho que tem que ter uma mudança radical na estabilidade. Eu sou servidor público com estabilidade, né? Mas nós temos que limitar a estabilidade para uma exceção da exceção do serviço público. Para algumas carreiras, poucas carreiras, que a estabilidade é muito relevante.
e mudar o modelo de contratação, não para você ter a instabilidade, mas que você tenha condições de avaliar o servidor que de fato não estiver trazendo o rendimento esperado para o cargo, ele precisa ser desligado do serviço público. A população brasileira, que em sua maioria vive uma situação de penúria, não pode arcar com o serviço público, com o servidor público, sem gerar o resultado esperado. É assim que acontece no dia a dia da vida da maioria da população brasileira. E hoje o serviço público tem poucos instrumentos para de fato efetivar esse desligamento. Ou seja, poder cobrar do servidor aquilo que ele, em tese, é obrigado a dar. É obrigado a dar. Então, não é que a gente quer contratar, que eu imagino que a gente tem que contratar um servidor público e, eventualmente, ao sabor da economia ou das finanças, demitir. Não, o objetivo, na realidade, é ter um servidor público no Estado que trabalhe 15, 20 anos, mas que não seja também intocável como a gente tem hoje no Brasil. A gente tem, muitas vezes, os servidores públicos, que o trabalho público a gente chama de um bico, né? E ele tem outras remunerações, tem outros trabalhos, ele não se dedica... aposentadoria, que é uma coisa muito comum, né? Olha, eu estou entrando no serviço público para ter uma aposentadoria garantida, né? Exatamente. Não muito pode, pouco, né? Muito pouco. Para uma vida. A gente não quer instabilidade de servidor, mas o modelo de contratação, o modelo de avaliação... Agora, também os estados, o Estado do Brasil, ele também é muito devedor com o servidor público. A gente não tem, no Brasil, grandes exemplos de política de pessoas, políticas e estratégias voltadas para servidores públicos. Estimulem. De estimular, de treinar, qualificar. de qualificar, de observar, de identificar características, né, competências, para de fato engajar aquele servidor em grandes projetos. Eu tenho observado muito isso, assim, nos últimos anos, o quanto que a gente consegue engajar servidores quando tem clareza do projeto que está envolvido, com os resultados que estão envolvidos. Então, também, parte desse modelo que a gente tem hoje, parte é culpa da própria gestão pública. Tem uma cultura, né, na verdade, no serviço público, que não significa, eu costumo falar, enfim, não significa necessariamente que eu seja com a razão, mas assim, a gente não tem instituições virtuosas, né? A gente tem alguns virtuosos nas instituições, quando essa regra deve ser exatamente alterada nesse sentido, servidor, instituição. Não, exatamente, a gente precisa fazer isso, a gente tem uma competência, administração pública, que não é fácil. A gente precisa também se colocar neste polo como um problema, porque, por exemplo, a gente tem hoje o ingresso de servidores públicos e a gente não tem uma estratégia sequencial para, de fato, estar estimulando esse servidor, formando esse servidor, capacitando esse servidor. Então, não é só achar que o problema do serviço público brasileiro é a estabilidade do servidor, não é isso. Não é isso. Os servidores, no geral, na maioria das vezes, eles têm muita dedicação, não gera resultado, talvez também, porque o Estado não tem uma boa gestão, não tem uma boa estratégia para entregar o serviço público, e a gente precisa fazer um grande debate. A gente tem feito isso, o governo federal tem discutido um projeto específico de uma reforma administrativa ainda no âmbito federal, que a gente vai ter que todos os estados debaterem, os municípios debaterem para entrar, mas a gente precisa reformular o modelo de contratação, o modelo de estabilidade, o modelo de avaliação, para que de fato a gente consiga entregar para a sociedade brasileira muito mais do que a gente entrega hoje. E dá para fazer. Em todas as áreas, a gente tem feito o dimensionamento da força de trabalho, que é algo um pouco novo no Brasil. O Ceará é uma referência, mas a gente tem feito o dimensionamento da força de trabalho aqui em Alagoas. Em todas as áreas que o gestor muitas vezes indica que tem dificuldade por falta de recursos humanos, quando a gente de fato se debruça, se dedica, a gente vê que é o contrário. A gente sempre tem servidores a mais do que o gestor precisa. O que falta é alocar melhor, é aumentar a produtividade daquele servidor. A gente já começa a fazer isso de forma correta. Por exemplo, o Hospital da Mulher, que a gente está abrindo agora, ele já foi todo dimensionado no PSS com base no estudo que a CEPLAG coordenou, que a nossa secretaria coordenou, com base nas características do hospital, com base nas especialidades que o hospital ia tratar, com base no número de pacientes e com base nas portarias SUS e de outros conselhos, nós definimos a quantidade ideal de cada profissional. Isso já é algo inovador, que nunca foi feito até hoje no Brasil. A gente está fazendo isso aqui em Alagoas. Então é um grande debate que a gente tem que enfrentar. A gente vai fazer outro intervalo, mas eu vou deixar como indagação o seguinte. Esse é um lado da história, estamos falando aqui do servidor. Mas se a gente falar da cúpula dos poderes, ou das instituições, ou das secretarias,
há um gasto excessivo, né, com o que a gente chama e deve chamar mesmo de mordomia. Não é hora também de acabar com isso? A gente volta daqui a pouco.